Oi, pessoal, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Eu sou a Giovana, estou aqui com meu pai. Para mais um dia de leitura da Bíblia. Isso mesmo, eu sou o pastor Hermo e estou aqui com minha filha para dar continuidade ao plano anual de leitura da Bíblia. Você que recebeu este link e ainda não assistiu os vídeos anteriores, assista, é muito importante. Você então, junto conosco, em um ano, irá ler toda a palavra de Deus. Mas antes de darmos continuidade, a esse vídeo, você que precisa então assistir os vídeos anteriores, você vai acessar aqui esses cards, você terá então aí a playlist completa. Mas antes de ir nos cards, antes de ir na playlist, não esqueça aí de fazer duas coisas muito importantes. Se inscrever no canal e compartilhar. Isso mesmo, aproveite aí e marque o sininho de notificações. Sempre que tiver vídeo novo no canal, você receberá uma notificação. Bem, vamos então para a leitura de hoje. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam e o sepultaram na sua casa em Rama. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era esse homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão. Esses jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo, conforme todas estas palavras. Veja então que Davi, que estava ali naquele campo, ele vai ver ali os pastores daquele homem cuidando dos seus rebanhos, das suas ovelhas, e mesmo Davi, com os seus homens estando ali com fome, precisando de comida, ele não vai atormentar aqueles homens, ele não vai roubá-los, ele não vai tocá-los, nem lhes fazer nenhum mal, como se fossem outros homens, provavelmente o fariam. Davi então vai pedir um favor a Nabal, vai pedir que Nabal lhes ajudasse, lhes desse um pouco de comida para ele ali e para os seus homens, até mesmo em troca de Davi ter ali não tocado neles e até mesmo os protegido de qualquer outro que pudesse vir. Porém, Nabal vai fazer pouco caso disso, dizendo que não sabia quem era Davi, nem o filho de Jessé, não que ele não soubesse, mas fazendo pouco caso de Davi, e vai negar-se a ajudar a Davi. Continue comigo então aqui a leitura.
Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Veja então que os pastores de Nabal, conversando com Abigail, sua esposa, vão justamente confirmar que os 600 homens de Davi foram como um muro para eles, ou seja, os protegeram. E não só isso, não lhes deixaram faltar nada. Ou seja, os pastores de Nabal chegaram a se alimentar até mesmo da comida dos servos de Davi, dos soldados de Davi. Davi apenas queria agora uma ajuda também, uma retribuição. E Nabal se negou, e Davi estava ali indo realmente para dar conta daquilo. Porque uma das leis do próprio Deus, e Nabal sendo descendente de Caleb, deveria muito bem saber disso, era justamente a hospitalidade. Tanto que Davi vai agir com hospitalidade para com os pastores de Nabal, porém Nabal não irá agir com hospitalidade para com Davi. Continue comigo. Olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim, faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés, e disse-lhe: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva a meu senhor. Desse aos jovens que andam após as pisadas de meu senhor.
Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então meu Senhor te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver-se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Veja que Abigail, como uma mulher sábia, e a palavra diz que uma mulher sábia edifica a sua casa, ela vai interceder junto a Davi, levando ali o alimento que Davi precisava, dizendo: meu esposo agiu loucamente. Ele agiu errado, ele não pensou antes de agir. E se agora o Senhor, no caso falando com Davi, que é meu Senhor, se o Senhor agir dessa forma, matar a minha família, matar a todos, um dia chegarás a ser rei. E isso te pesará sobre a tua vida, porque sem motivo mataste toda uma família. Que aconteça a Nabal como vai acontecer com os teus inimigos. Ou seja, que ele pague pelo seu erro, mas que isso não seja feito pela tua mão. Ela, como se ela estivesse dizendo: entrega isso nas mãos do Senhor, do teu Deus, que tem te guardado. Então, ela está ali intercedendo para que Davi tenha misericórdia. E Davi, diante de tudo isso, ele vai justamente dizer: bendito seja o Senhor. Ele vai ver sabedoria naquela mulher, e que ele será poupado de tomar uma atitude da qual futuramente ele poderia se arrepender. E veja que Davi, ele vai ao encontro de Nabal de uma forma que ele nunca havia feito. Sempre antes de se levantar contra alguém, o que Davi fazia? Davi orava ao Senhor. Dessa vez não. Dessa vez ele vai se levantar por ímpeto, pelo sentimento que ele estava naquela hora, por Nabal ter sido mal agradecido e ter pago o bem que ele fez aos seus pastores com mal. Continue comigo a leitura. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então, Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceito a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que plenteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal,
fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para torná-la por sua mulher. Veja que enquanto Davi iria ali e acabar com todos, ou seja, até os inocentes iriam morrer por causa de Nabal, acabou então Nabal pagando pelo seu próprio pecado. Como a Bíblia diz, ele era um filho de Belial, praticava o mal, não era justo nem temente a Deus. E Davi, vendo agora que Abigail ficara viúva e precisaria então até mesmo de um esposo, de um homem para cuidar dela, vai chamá-la e fazer o convite, chamá-la para tornar-se sua esposa. Continue comigo. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou a Davi a Ainoã de Jezreel, e também ambas foram suas mulheres. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, e Paute, filha de Laís, o qual era Galim. E vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Áquila, à entrada de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que está à entrada de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha após ele ao deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul vinha decerto. E Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deixado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. Veja que Saul, que havia, naquele dia onde se encontrou com Davi, feito ali praticamente um acordo de paz, de trégua, reconhecendo o seu erro, e que Davi não estava andando em erro, ainda assim agora ele volta atrás naquilo que tinha falado e vai perseguir a Davi. Saul, ele tinha o coração obstinado, não para o bem, em ter a obstinação de lutar, de pelejar e de fazer a vontade de Deus, mas o coração obstinado pelos seus próprios desejos e se negava a ouvir a voz de Deus. Por isso que desde o princípio Deus o rejeitara como rei. Continue comigo. E respondeu Davi e falou a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abissai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros, e sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Veja que Davi, mesmo diante de tudo, ainda o respeita. Seu soldado ali, Abissai, vai querer matar a Saul com uma só lança. Diz: não, eu cravo ele de uma vez só, não precisarei feri-lo de novo. Mas Davi mais uma vez vai olhar para Saul como ungido do Senhor. Entenda
Nós não devemos fazer vingança, agir com as nossas mãos. Primeiro, devemos deixar Deus agir. E segundo, de maneira nenhuma nos levantar contra um ungido do Senhor. É o próprio Deus quem faz justiça. Se um ungido de Deus, ou seja, quem for, está nos perseguindo, Deus fará justiça. Continue comigo. Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Veja, Davi já sabia. Ele vai dizer, ou Deus o ferirá, ou vai chegar o dia da sua morte, ou seja, vai morrer naturalmente de velhice, ou algum dia vai descer a batalha e morrerá na batalha. Então, Davi estava disposto a esperar o tempo de Deus, ou Deus mesmo feri-lo, matá-lo, ou ele morrer pela sua idade, ou ferido em batalha. E aí sim, Davi então tomaria o lugar no reino. Davi, volta a dizer, estava disposto a esperar o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Às vezes nós queremos a bênção muito rápido, e não é o tempo de Deus. Colocamos o carro na frente dos bois e depois acabamos nos arrependendo. Deus conhece o tempo certo para tudo. Volte comigo. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se. E ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Veja, o próprio Deus os fez dormir. E Davi poderia até pensar realmente a oportunidade que Deus me dá para matá-lo. Mas mais uma vez, Davi vai pegar a lança, ali a bilha de água, um reservatório de água, para mostrar a Saul mais uma vez, se eu quisesse, eu teria te matado. Não te matei, não sou teu inimigo. Você que é o meu inimigo. Continue comigo. E Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: não te responderás, Abner. Então Abner respondeu e disse: quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és varão? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste tu o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte. Vós que não guardaste a vosso senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora, onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha à sua cabeceira? Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: minha voz é, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos,
eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Veja que Davi mais uma vez fala com Saul e disse: é Deus quem está te lançando contra mim? Que isso suba ao Senhor como um cheiro suave. Ou seja, eu estou disposto a ser perseguido, eu estou disposto a pagar esse preço se é coisa de Deus. Mas se são os homens que estão te incitando contra mim, que eles sejam malditos, que eles paguem o preço disso. Você saiu de Israel como quem busca uma pulga, ou seja, um pequeno no meio do deserto. Saul mais uma vez vai reconhecer o seu erro. A questão é que ele reconhece o erro da boca para fora. Ele não o reconhece de coração. É como uma pessoa que diz a Deus que está arrependido, mas continua no pecado. Ou seja, está se arrependendo da boca para fora, mas não de coração. Continue comigo. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança do rei. Passe cá um dos jovens e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, de outra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. E assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. E disse Davi a Aquis: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá, até ao dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E subia Davi com os seus homens, e deram sobre os Gesuritas, e os Gersitas, e os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde como quem vai para Zur até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra, e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestes, e voltava e vinha a Aquis. E dizendo a Aquis: sobre onde destes hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jerameleus, e sobre o sul dos Queneus. E Davi não dava vida nem a homem nem a mulher para trazê-los a Gate, dizendo: para que porventura não nos denunciem, dizendo: assim Davi o fazia, e este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre.
Amém, amados. Mais uma leitura concluída. E veja, Davi vai se esconder, buscar refúgio justamente na terra dos filisteus. Aqueles que por tanto tempo foram seus inimigos. Como Davi estava sendo perseguido por Saul, Aquis achou então seguro abrigá-lo, pois ele não estava mais do lado dos israelitas, do lado do povo de Israel. E Aquis chegou a pensar então que Davi poderia até mesmo se tornar seu servo, seu empregado, seu funcionário. A verdade é que isso não irá acontecer. Davi voltará a Israel e, como sabemos, se tornará rei de Israel. Mas tudo isso é assunto para outro dia, porque a leitura de hoje acabou. Mas antes de encerrar esse vídeo, não esqueça aí do recadinho da Giovana. Oi. Vamos lá, papai. O que é que temos que fazer agora? Deixa seu joinha e compartilhar. Isso mesmo. Não esqueça. Nos ajude a crescer aqui mais nesta plataforma. Amém? Então, um forte abraço. A paz do Senhor. Até amanhã. E viva Jesus!